E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company para mais uma indicação. Vamos lá, indicações. Bem galera, na indicação de hoje nós temos justamente o maior criador da figura do Estado que existe para a modernidade e a contemporaneidade. Hoje nós vamos indicar justamente o livro de Hobbes, Thomas Hobbes, O Leviatã, da coleção Os Pensadores da Editora Abril. Magnífico! Hobbes, ele é justamente um filósofo político. E para saber um pouquinho de Thomas Hobbes, ele era britânico. E Hobbes pega ali, né, a Revolução Inglesa, as revoltas na Inglaterra. Hobbes ele vai para a França. E lá na França, Hobbes ele vai escrever o Leviatã, né? Que o Leviatã, ele dá esse nome do livro, é um demônio marinho, o Leviatã, e ele consegue um financiamento do rei Sol da França, o famoso Luís XIV, que queria justamente que a França crescesse dentro da política mercantilista, nas navegações, conquistas territoriais. E o Luís XIV, ele vai ser o maior dos reis absolutistas, né? Tanto que ele fala justamente a frase, o Estado sou eu. Ele ficará conhecido como Rei Sol, tudo girava em torno do rei, tá ok? Não só por essa questão do poder centralizado nas mãos do rei, no absolutismo monárquico, mas também porque ele era uma figura excêntrica nas criações da França. O livro de Hobbes, o Leviatã, é um dos grandes nomes para a criação da política absolutista. O absolutismo monárquico, o que é o absolutismo monárquico? Seria justamente o poder centralizado na mão do rei e a necessidade da existência do Estado para governar as pessoas, e esse governo, esse Estado seria o rei seria o Estado. Nesse período do fim da Idade Média e início da Idade Moderna, dentro do século XVI, pensadores como Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean Bodin, Jacques Rousseau foram um dos principais nomes aí desse absolutismo. Então, no seu livro Leviatã, Hobbes eu indico porque Hobbes é um dos grandes criadores do absolutismo monárquico, né? Ele é o grande nome, na verdade. E nesse caso, Hobbes, então, ele vai dizer o seguinte: ele diz que a sociedade humana, ela é um monstro como o Leviatã, ela é autodestrutiva, ela se consome, ela rouba, ela mata, ela sequestra, ela saqueia. Ele usa a frase, o homem é o lobo do próprio homem, o homem se devora. Então nesse momento, galera, Hobbes, ele cria a sua doutrina dizendo o seguinte, que a sociedade humana deveria aceitar, através de uma espécie de contrato social, ser governada pela figura de um rei. E o rei seria o Estado seria o rei. A sociedade, ela através de um contrato social aceitaria ser governada pela figura do rei. Esse rei, em troca, a sociedade daria segurança. Porque o que impede de você, né, entrar na casa do seu vizinho e roubar a porta da geladeira dele, a tampa da caneta dele? A lei. Simplesmente a lei. Pode ter o cachorro, pode ter o muro, pode ter o que for. A lei. Mesmo se você fizer, é contra a lei. Um dia a polícia te pega, um dia o Estado te pega, um dia o Estado descobre. E você vai ser condenado. Essa era a ideia. Então a ideia de Hobbes central era justamente isso. Você pega a sociedade, que é um monstro, que é o lobo o homem é o lobo do próprio homem, ela é autodestrutiva, para ela ter futuro, para ela poder se desenvolver, a sociedade, através de um contrato social, aceitaria obedecer às leis do rei, pagar impostos do rei, e o rei, em troca, daria segurança, tá ok? Com o seu exército, com a sua polícia e outras seguranças mais, e aí a sociedade aceitaria ser governado pelo rei-estado, o estado-rei. E que essa vontade seria inclusive até divina, que esse rei, ele estaria ali por vontade de Deus, ele chegaria ali porque Deus queria que ele até chegasse, compreenderam de certa forma? E aí o rei, o Estado, daria segurança a essa pessoa, ou a essa firma, essa empresa, a essa casa, onde o homem não precisaria mais fazer justiça com as próprias mãos. Então nesse momento, Luís XIV financia o livro de Thomas Hobbes, ele vai influenciar
todo o pensamento político da Idade Moderna do século XVI e XVII, e só vai cair esse pensamento por completo, tá ok? Do poder centralizado na mão do rei, tá certo? Lá no Iluminismo, no século XVIII, onde o poder deixou de estar centralizado na mão do rei, galera, mas não deixou de estar centralizado no governo. No governo. Compreenderam? O nosso poder ainda está centralizado no governo, mesmo dividido em legislativo, executivo e judiciário. O governo tem todo o poder centralizado. O nosso Estado, o Estado brasileiro e vários estados do Ocidente, é o que nós chamamos de Estado robesiano, porque a gente obedece à lei e paga impostos ao governo em troca da segurança que o governo tem que dar para a gente. A segurança da polícia, dos exércitos, hoje da saúde, da educação, compreenderam? Essa espécie de contrato social já foi criado no livro de Hobbes, e é por isso que então numa prova de Enem, num concurso e num bate-papo, você pode dizer que o nosso Estado é um Estado robesiano, mas que o poder não está mais centralizado na mão do rei, e sim na mão do governo, na mão do Estado. Quantas vezes a gente fala a palavra governo, a palavra Estado no dia? Talvez mais do que a palavra mãe ou a palavra Deus, né? Confere aí quantas vezes você fala, marca no papelzinho quantas vezes você fala, ah, culpa do governo, o governo fez isso, o governo fez aquilo. Talvez você fale isso mais do que Deus ou do que mãe ou pai, não é não? Gostou? Se gostou, dá seu like aí, é importantíssimo. Vai dando like pra gente sempre em todos os vídeos, que é muito bacana, muito importante. Mostra pros colegas, marca o sininho para receber notificações e se inscreva no canal, porque agora você já ficou historizado. Um abraço.